Leitura do livro Naufrágio das Civilizações, de Amin Maalouf, página 61, da editora Vestígio. No que se refere especificamente à maneira como nasceu a diversidade religiosa em meu país natal, é difícil cantar seus louvores, já que ele terminou com a constatação de um fracasso. Nem por isso seria justo jogar fora a criança junto com a água do banho, como diz um velho ditado alemão. O que eu chamo aqui de a criança é a ideia de reconhecer a existência de todas as comunidades religiosas, mesmo as menores, e de conceder a cada uma delas status legal, liberdade de culto e direitos políticos e culturais. Em uma palavra, dignidade, um princípio adotado pelo Líbano desde sua fundação, e o que diferencia do resto dos países do mundo. Essa especificidade foi muito tempo percebida como uma curiosidade local, risível e provavelmente supérflua, tanto que os povos vizinhos proclamavam em alto e bom som que seus próprios cidadãos eram todos tratados da mesma maneira, independentemente de seu pertencimento religioso ou étnico. Quem ousasse se insinuar que havia uma diferença de tratamento pelo fato de a pessoa ser sunita ou xiita, muçulmana ou copta, árabe ou curda, alauíta ou drusa, era acusado de propagar as mentiras sobre os inimigos da nação. Nem na Síria, no Iraque, no Egito, no Sudão ou em qualquer outro país árabe, nem mesmo nas nações não árabes no Oriente Médio, como Israel, Irã e Turquia, se fazia qualquer distinção. Não é mesmo? Entre cidadãos segundo sua religião e sua etnia? Só o Líbano ainda estava imerso nesses arcaicos caprichos. Hoje sabe-se que essa recusa em reconhecer a existência de diferentes comunidades religiosas ou linguísticas não teve como consequência proporcionar igualdade entre os cidadãos ou abolir as discriminações, mas exatamente o inverso. Onde quer que seja, ela levou à marginalização e à exclusão de populações inteiras que tinham um papel a exercer. Ao escrever essas páginas, penso primeiro no Oriente Médio, minha região natal, na qual nenhum país pode se orgulhar de seus feitos nesse aspecto. Mas, nem por isso, a negação constitui uma virtude no resto do mundo. Sem dúvida, é teoricamente possível que em certas sociedades as mentalidades sejam evoluídas a ponto de as diferenças religiosas e étnicas se tornarem supérfluas. Para ser franco, eu não conheço tais sociedades. Eu nem seria capaz de citar uma. Mas admito de bom grado que possa vir a existir no futuro, em um mundo ideal. Até lá, permanecerei cético em relação aos países que proclamam que todos os seus cidadãos são tratados da mesma maneira e que nenhuma parcela de sua população tem necessidade de ser mais protegida que a outra. Essa necessidade de tranquilizar as comunidades mais inquietas estava presente desde o início da experiência libanesa e continua a ser, a meus olhos, sua contribuição mais notável à civilização de hoje. Esse arcaísmo trazia em si apenas, apesar das aparências, promessas de uma verdadeira modernidade. Lamentavelmente, havia também, em torno da promissora criança, uma água de banho, que deveria ser descartada assim que possível. Estou me referindo ao confessionalismo, esse termo, equivalente local, do que se chama em outros lugares de comunitarismo, designa todo um sistema de cotas em virtude do qual os postos importantes do país são repartidos a priori entre os representantes da comunidade. Na origem, a ideia não era nenhuma aberração. Tratava-se de evitar, na eleição de um dirigente, que tivéssemos sempre o mesmo candidato cristão concorrendo com o muçulmano, cada um apoiado por seus respectivos correligionários. Decidiu-se, então, dividir oficiosamente as funções entre as diferentes comunidades. O presidente da República seria obrigatoriamente um cristão maronita. O presidente do Conselho, o muçulmano sunita. O presidente do Parlamento, o muçulmano xiita. No governo haveria sempre uma paridade exata entre ministros cristãos e muçulmanos, e cada comunidade teria suas cadeiras de deputados invioláveis. Procurou-se também respeitar certas dosagens dentro da função pública,
Embora complexa e mesmo tortuosa, essa estrutura tinha sua razão de ser e poderia terminar por produzir os resultados esperados. Mas o caráter insidioso e tóxico inerente ao sistema de cotas foi subestimado. Esperava-se que, ao atenuar a competição entre as comunidades, fosse possível reduzir pouco a pouco as tensões e reforçar nos cidadãos o sentimento de que pertencer a uma nação predominava sobre o pertencimento a um credo. Contudo, foi o inverso. No lugar de se dirigir ao Estado para obter seus direitos, os cidadãos consideravam mais útil procurar os dirigentes de suas comunidades. Essas passaram a ser principados autônomos, governados por clãs ou por milícias armadas, que colocavam os próprios interesses acima do interesse nacional. Para dizer a verdade, e eu escrevo ao anoitecer de minha vida com uma infinita tristeza, no lugar de cuidar da criança e jogar a água suja fora, fez-se o contrário. Descartou-se a criança para conservar a água suja. Tudo o que era promissor se desidratou. Tudo o que era aflitivo e doentio e que deveria ser provisório instalou-se com mais força do que nunca. Hoje estou certo de que o ideal para meu país natal, mas não só para ele, não reside nem no sistema de cotas que aprisiona a sociedade a uma lógica perversa, conduzindo a um caminho que eu quis evitar, nem na negação das diferenças que dissimulam os problemas e contribui com frequência para agravá-los, residiria sim na instauração de um dispositivo de vigilância por meio do qual se pudesse verificar permanentemente que nenhum setor da população, e mesmo idealmente nenhum cidadão, fosse vítima de discriminação injusta ligada à cor, religião e etnia, idade, sexo, etc. Se não queremos nos resignar a uma lenta putrefação do tecido social, nem entrar na lógica insidiosa do comunitarismo, é preciso que nos esforcemos para ter em conta as inúmeras sensibilidades que existem no seio da população. Para que cada indivíduo se reconheça dentro de uma sociedade em que vive, em seu sistema social e nas suas instituições, isso exige uma atenção diária a todas as tensões e distorções. Claro que não é simples, como não é simples para as autoridades de um país moderno gerenciar a saúde pública, os transportes, o ensino, mas quando se toma consciência de que o que está em jogo é a sobrevivência da nação, sua propriedade, prosperidade, seu lugar no mundo e sua paz civil, encontram os meios, custe o que custar. Será justo dar tamanha importância à minha região natal? As suas particularidades sociológicas e as tragédias que me encheram de pesar? Bem, o que me incita a isso é que a turbulência do mundo árabe muçulmano se tornaram nos últimos anos a fonte de uma angústia maior para toda a humanidade. Fica evidente que algo de grave sem precedentes se passou naquela região. Algo que contribuiu para desregular o mundo e desviá-lo dos caminhos que lhe estava destinado. É um pouco como se tivéssemos todos sofrido um terremoto mental de grande magnitude, cujo epicentro estivesse nas vizinhanças da minha terra natal. E é justamente a bordo desta falha que eu luto para compreender como o abalo se produziu e por que se propagou por todo o mundo, para o resto do mundo, com as consequências monstruosas que conhecemos. Terei a oportunidade de me voltar mais de uma vez a essa questão, pela qual sou obcecado e que está no coração deste livro. Se eu abordo aqui, no fim deste capítulo dedicado aos paraísos perdidos da minha infância, é porque me parece hoje que se as experiências levantinas tivessem vingado e apresentado modelos viáveis, as sociedades árabes e muçulmanas teriam possivelmente evoluído de outra forma, com menos obscurantismo, menos fanatismo, menos desassossego, menos desespero. Talvez mesmo a humanidade inteira tivesse seguido outra rota, e não a que hoje singramos e que nos leva todos ao naufrágio.